Oi, meu nome é Renan e o pastor pediu para me contar um pouco da minha história sobre o que eu passei espiritualmente em relação aos demônios e os efeitos que eles tiveram na minha vida. Eu vou contar um resumo do que aconteceu. Eu procurando chegar mais perto de Deus, eu achava que todos os caminhos levavam a Deus, como espiritismo. Eu comecei a estudar sobre espiritismo além da Bíblia, né? Comecei a estudar sobre espiritismo. Quando eu estudei sobre espiritismo, eu comecei a ler Allan Kardec e depois Chico Xavier. E aí, na minha cabeça, meio que começou a fazer sentido um pouco das coisas que eles falaram, né? Mas esse começar a fazer sentido, na minha opinião, já era o diabo agindo na minha mente. Depois eu falei, não vou ser preconceituoso, vou estudar sobre hinduísmo também. Estudei sobre hinduísmo e as coisas que eles falavam sobre meditação e tudo mais. Aí depois eu comecei a ver depois de ver todos os espiritistas, os espíritas famosos assim na mídia, eu passei por ver um vídeo de um espiritualista chamado Bruno Gimenez, se eu não me engano. E eu estava acreditando em tudo que ele estava fazendo, ele tinha aquela doutrina espírita, e como que eu já tinha visto os livros de Chico Xavier e Allan Kardec, eu fui lá e comecei a ver os vídeos dele de meditação, comecei a fazer as meditações doidas lá que ele mandava eu fazer. Até que um dia ele mandou fazer uma meditação que era para mim imaginar uma aura sobre a minha cabeça, e essa aura se expandia pelo meu corpo, e aí eu tinha uma aura dourada, amarela e dourada, expandiu pelo meu corpo. E ele mandou eu imaginar uma pirâmide no topo da minha cabeça. Quando eu fiz essa imaginação, a pirâmide caiu, porque eu consegui me imaginar quando eu fechei os olhos, a pirâmide caiu sobre a minha cabeça e era uma pirâmide com um olho na ponta, dourada. Igual o mesmo símbolo que tem na nota de $1. A partir desse momento, no dia seguinte, quando eu acordei de manhã, eu comecei a escutar uma voz infernal: acorda, acorda, sai da cama, sai da cama. O diabo estava agindo. Eu abri uma porta imensa pro diabo entrar. E ele entrou com tudo. E como que eu estava tentando me buscar espiritualmente, eu achava que essa voz era de Deus, mas na verdade era o diabo falando na minha cabeça. É aí que eu descobri que o diabo ele joga pensamentos, mas do jeito que eu tinha dado uma abertura para ele, ele invadiu. Então ele estava mandando fazer coisas, sair de casa, sem direção, mandava eu ficar pedindo água na rua, como se fosse um mendigo, mandava eu até me urinar nas calças. E como eu achava que tudo isso era o pensamento de Deus, eu fui fazendo tudo que que ele foi fazendo. Fiquei parecendo como um mendigo, literalmente. E foi a vez que ele tentou me matar. Uma hora que eu peguei o meu carro e segui sem direção. Tava quase dormindo porque eu tava exausto. E eu escutei a voz do Satanás falar assim pra mim: tira o cinto. Eu tava quase dormindo, dirigindo, quase dormindo. Aí eu falei assim pra mim: o diabo tentou me matar. Ele mandou uma voz de eu tirar o cinto. E aí eu, eu fiz uma oração pra Deus assim: Deus, eu não quero tirar esse cinto. Eu tô tirando esse cinto porque eu acho que essa voz é do Senhor. O Senhor é onisciente e o Senhor sabe da minha intenção do meu coração. Eu acho que tudo isso é a voz do Senhor, mas na verdade era o Satanás. Aí eu tirei meu cinto e dormi no volante. Aí eu tava dirigindo com o carro, quando eu tava quase colidindo no carro da frente, eu acordei do nada, sozinho. Quando eu ia bater no carro da frente, eu acordei sozinho do nada. Eu acredito que foi o Espírito Santo que me acordou. Eu acordei desesperado, tentei jogar o carro pro lado, jogar o carro pro outro e bati o carro a 140 por hora sem cinto. E graças a Deus não aconteceu nada comigo, só aconteceu um arranhão no meu braço, um sangramento. E no dia seguinte eu ainda continuei seguindo as vozes do diabo, por causa que eu achava que era a voz de Deus. Depois que eu dei essa abertura da pirâmide que entrou o diabo na minha vida, o diabo começou a jogar pensamentos, falar comigo o tempo todo. E
Ele também, a minha respiração, a partir do momento que eu fiz aquilo, começou a ficar bem comprometida, eu não sei porquê. E, e uma das vezes que ele mandou, eu tava dirigindo, eu tava andando na rua, depois que eu bati meu carro, eu fui entrar numa concessionária para ver o carro. Eu peguei o carro e o diabo falando na minha cabeça quando eu tava andando na rua. Primeiro, quando eu estava andando na rua, falando: se joga no meio dos carros. E eu falei assim: e não vou me jogar no meio dos carros. E aí, lançando pensamentos, fazendo de tudo para jogar, mas não era um pensamento o pensamento crítico, o raciocínio que eu pensava, era como se fosse uma voz falando na minha cabeça. E resumindo a história, graças ao diabo, eu fui preso por um dia, eu bati o carro a 140 por hora, quase morri e fiquei agindo como um mendigo, tendo tudo em casa, tudo por causa do diabo, por causa desses pensamentos que vinham à tona na minha cabeça após a entrada que eu dei pro diabo, fazendo aquele pacto do espírito através do espiritualista. E eu me lembro também uma coisa que depois que eu tinha feito esse pacto, eu fiquei com os pulmões bem oprimidos, eu não conseguia nem respirar, como se fosse uma falta de ar bem forte. E aí eu chegando aqui no Brasil, depois de ter passado por um monte de coisa, eu fiz um jejum numa sexta-feira e uma menina que me acompanhava, uma obreira que me acompanhava, falou assim: ó, hoje eu vou orar por você às 11h30. Eu dormi, era 7 horas da noite, quando deu o horário das 11h30, no momento que ela começou a orar, eu acordei tossindo, como se estivesse saindo tudo de mim, tudo de mim. E quando eu tossi, saía catarro misturado com sangue. E eu não sei porquê, como que isso pode ter acontecido. E aí depois que eu tossi, passou tudo isso, minha respiração, meus pulmões voltaram ao normal e eu fiquei bem. E depois de ter ido para a igreja, ter desmamado o espiritismo, conhecendo a palavra de Deus e sabendo que a palavra de Deus é a verdade, eu deletei da minha mente o que o espiritismo tinha me informado, né? E aí eu comecei a acreditar na palavra de Deus. Esse foi a minha libertação. Esse é um pouco da minha história e espero um dia contar tudo o resto para vocês, do começo ao fim.